mais uma videoaula de cálculo 3, dando sequência à teoria das sequências, ao estudo das sequências, tá? A gente terminou a videoaula passada definindo o que vem a ser uma sequência convergente. Mais precisamente, o que vem a ser o limite de uma sequência. Então, a partir desse momento, do final da aula passada, a gente focou apenas nas sequências infinitas, que é onde faz sentido se falar em limite, tá? Então, o que é o limite de uma sequência? É um número real. Esse limite uma sequência pode não possuir limite, que a gente viu na aula passada. Quando ela possui, vai ser um número real L, de modo que, dado qualquer intervalo aberto centrado em L, ou seja, dado qualquer epsilon, quando eu olhar qualquer epsilonzinho maior que zero, quando eu olhar o intervalo L menos epsilon e L mais epsilon, todo mundo da sequência cai ali dentro, exceto o número finito de termos. Em outras palavras, existe o número natural M maiúsculo, tal que quando eu pego N minúsculo, maior do que esse M maiúsculo, os termos da sequência Sn caem todos a uma distância desse L menor do que epsilon, tá? A gente viu isso na aula passada, na videoaula passada, revejam, quem ainda tem alguma dúvida, é a mesma ideia de limite de funções, tá? Agora a gente vai focar um pouco no começo dessa videoaula em sequências convergentes e depois um dos resultados principais do curso, teorema de Vastas, tá? Então, seja Sn uma sequência convergente, por enquanto a gente está trabalhando apenas com sequências padrão, então dizer que a gente está trabalhando com sequências infinitas e por enquanto o nosso domínio é sempre os números naturais, tá bom? Então tem uma sequência padrão convergente, ou seja, limite de Sn é igual a L, para o número real L dado. Primeiro resultado diz que toda sequência convergente é limitada. Então, se essa Sn é uma sequência convergente, o primeiro resultado é que ela é limitada. Como é que a gente vê isso? Ora, como eu acabei de falar, se o limite é L, se eu olhar para o intervalo centrado em L de raio 1, ou seja, eu vou olhar para o intervalo L menos 1, L mais 1, eu vou ter que, a partir de certo número, existe um número M. A partir dele, dado N maior do que M, S de N vai cair dentro do intervalo centrado em L de raio 1. Ou seja, S de N vai pertencer a L menos 1, L mais 1. Isso significa que a partir desse Mzão, a partir desse M maiúsculo, S de N é maior do que L menos 1 e é menor do que L mais 1. Então eu vou olhar, a partir daí está todo mundo controlado. Eu vou olhar para quem está fora. Aí eu vou pegar A como sendo o menor dos valores da sequência, que são tal que N é menor do que esse Mzão, e vou olhar para B, o maior dos valores da sequência, tal que esse N é menor ou igual do que esse M maiúsculo, tá? Vou comparar o maior desses valores com L mais 1, e vou comparar o menor desses valores, que é o A, com L menos 1. Portanto, todo mundo da sequência, Sn, vai ser maior ou igual do que o menor dos valores A e L menos 1, e vai ser maior ou igual do que o menor desses valores, e vai ser menor ou igual do que o maior dos valores entre B e L mais 1. Tá claro? Com isso, a sequência é limitada. Lembre da videoaula passada e reveja o que significa uma sequência ser limitada, o que significa a sequência ser limitada superiormente e o que significa a sequência ser limitada inferiormente. Tá? Desculpem. Então, primeira observação, a recíproca é falsa. E a gente já viu esse exemplo na aula passada. A gente considerou a sequência menos 1 elevado a n, ela fica oscilando entre menos 1 e 1, quando n for ímpar, ela vale menos 1, quando n é par, Sn é mais 1. Portanto, ela não é convergente, a explicação a gente viu no final da aula passada. Então, ser limitada não implica convergência, tá bom? Próximo resultado já envolve a questão de continuidade, mais uma ferramenta. Se eu tenho uma função que é contínua em L, onde L é esse limite aqui, tá? L é o limite da sequência. Eu tenho uma função que é contínua em L. E ela está definida em algum intervalo aberto contendo L, tá bom? Dizer que ela está definida em algum intervalo aberto contendo L significa dizer que a partir de certo M, os termos da sequência S de N cai tudo dentro do domínio da função F. Tá? Porque se eu tenho um intervalo aberto contido em L, eu pego um epsilon suficientemente pequeno, tal que L menos epsilon, L mais epsilon está inteiramente contida nesse intervalo. Tá? E aí, a partir de certo momento, os termos da sequência caem todo mundo aqui dentro. Então, para N suficientemente grande,
Ou seja, para n a partir de um certo mzão, os termos da sequência caem tudo no domínio da função f, tá? Portanto, eu posso aplicar a função. Visto isso, então o limite da imagem de f de s de n, então isso aqui é como se fosse uma outra sequência. Eu tenho uma sequência s de n, eu vou olhar agora para a sequência formada por f de s de n, tá? Pode não f de s de n pode não estar definido para n pequeno, mas a partir de certo m vai estar definido, tá? Então, o limite de f de s de n, que vai ser igual ao f de l, que, por definição, é o f do limite de s de n. Então, é isso que diz, quando eu tenho uma função contínua, eu posso passar o limite para dentro da função. É nessa ideia que o pessoal fala, tá? Como é que a gente prova isso? Tome epsilon maior que zero arbitrário, tá? Então, esse epsilon a gente não controla, ele é qualquer número maior que zero. O fato da minha função ser contínua em L me diz que existe um delta maior que zero. Então, que se eu pegar pontos x a uma distância de L menor do que delta, para qualquer x a uma distância de L menor do que delta, a distância entre f de x e f de L vai ser menor que epsilon. Isso é por continuidade da função f em L, tá? Então, esse delta existe, tá? Como o limite da minha função é L, significa dizer que existe um m. Então, que se eu pegar números naturais a partir desse m, maiores do que esse m, quando eu olhar para os pontos da sequência S de n, vão estar a uma distância de L menor do que delta, que não é epsilon, aqui é delta, tá? A distância L menor do que esse delta, ou seja, cai dentro desse intervalozinho aqui, centrado em L de raio delta, tá? Portanto, para esse n maior do que esse mzão, esse m maiúsculo já funciona. Como o S de n menos L vai ser menor que delta, o f de S de n menos f de L vai ser menor que epsilon. Então, para n maior do que esse mzão, f de S de n menos f de L menor que epsilon. Essa aqui é a definição dessa sequência de f de S de n convergir para f de L. Tá? E aí está provado o resultado. Exemplo 1. Vamos ver como é que a gente pode aplicar isso, essa propriedade, esse uso de funções contínuas para obter resultados sobre sequências. Tá? Então, eu vou considerar um número positivo entre 0 e 1, x. Tá? Ele está fixo agora. Eu vou olhar e eu quero mostrar que o limite da sequência x elevado a n vai ser 0. Tá? Então, a primeira coisa que a gente percebe é que como x é menor do que 1, x elevado a n mais 1 é menor do que x elevado a n, porque eu estou multiplicando x elevado a n por um número menor que 1. Tá? Então, ele está entre 0 e x elevado a n. O que significa? Significa que eu tenho uma sequência decrescente. O próximo termo é sempre menor do que o anterior. E está limitada inferiormente por 0. Tá? O que é que eu tenho aqui? A gente vai invocar a completude dos números reais. Tá? Então, antes de eu continuar, deixa eu falar um pouco sobre esses números reais. O que é a completude dos números reais? Isso é uma das propriedades fundamentais dos números reais. Tá bom? O que são os números reais? Como é que a gente pode perceber os números reais? A primeira propriedade dos números reais que a gente tem que destacar é a questão que envolve as operações de multiplicação e de soma. Tá? Se eu olho os números reais com respeito à operação de soma e de multiplicação, tá? a gente tem as mesmas propriedades do que a gente viu na questão do espaço vetorial, da relação entre a soma e a multiplicação. É como se a gente pegasse R como conjunto, ele vai ser um espaço vetorial cujo corpo é ele mesmo. O corpo que age sobre ele é ele mesmo. Como quem está em cálculo 3 já se espera ter o curso de álgebra linear, já deve fazer uma ideia do que eu estou falando. Então tem a operação de soma que satisfaz a associatividade, a comutatividade, o elemento neutro, tá? O oposto. E tem a multiplicação por escalar, que satisfaz a distributividade. Tá? Se eu multiplico por 1, continua igual 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Tá? Então, tem todas aquelas propriedades. Mas isso não caracteriza, de fato, os números reais. Porque, por exemplo, os números racionais também têm a mesma propriedade. Se eu olhar para os números racionais, a soma de números racionais continua sendo números
racionais e o produto de um número racional por um outro número racional continua sendo um número racional. Então, por causa disso, por enquanto, como ele se dá com relação às operações de soma e de multiplicação, não diferencia, por exemplo, o racional de números reais, tá? Aí a gente vai para uma outra propriedade, que todo número diferente de zero possui um elemento que, quando eu multiplico por ele, vai dar 1. Isso é que eu chamo de inverso multiplicativo. Mas o problema ainda é que todo número real diferente de zero tem o inverso multiplicativo e todo número racional diferente de zero também tem o inverso multiplicativo. Então ainda não é o que diferencia eles. Com essas operações de soma e produto, a gente tem que os números reais e os números racionais formam um corpo, tá? Inclusive por causa da propriedade de inverso multiplicativo, tá? Qualquer número diferente de zero, existe alguém quando eu multiplico dá 1, né? Então, ainda assim, o fato de ser corpo, que tem essas propriedades, que é melhor visto no caso de um curso de álgebra linear, não diferencia os reais dos racionais. E aí a gente vai para uma outra propriedade importantíssima dos números reais, que também já existe nos racionais, que é o fato de ser ordenado. Significa que se eu pegar quaisquer dois elementos, quaisquer dois números reais, eu sei que um é maior do que o outro. Eu posso dizer quem é maior do que qual. O mesmo ocorre com os números racionais. Dado quaisquer dois números racionais, eu vou ter que um deles é maior do que o outro. Eu posso comparar entre eles e dizer que um é maior que o outro. Isso não ocorre, por exemplo, nos números complexos, tá? Os números complexos formam um corpo, mas não é ordenado, tá? Não existe uma ordem boa que possua as mesmas propriedades, que se comporte bem, vamos chamar assim, com relação à soma e o produto por números complexos, tá? Você pode dar até uma ordem nos números complexos, por exemplo, a ordem lexicográfica, mas não vai ser uma ordem boa, não vai se comportar bem com relação ao produto, nem a soma dos números complexos, tá bom? Então, os números reais e os números racionais, essa ordem é boa, ou seja, se comporta bem com relação à soma e o produto. O que significa se comportar bem com relação à soma e o produto? Por exemplo, significa dizer que se eu tenho um número A menor que o número B, eu multiplico por um número positivo, C, então eu tenho que CA é menor que CB, ou seja, se comporta bem nesse sentido. E tem outras propriedades, que eu não vou entrar aqui em detalhe. Então, o fato de ser um corpo ordenado, um corpo que possui uma ordem, ainda assim não diferencia, você poderia trabalhar tanto com reais quanto com os números racionais. O que vai diferenciar é o fato de ser completo. O que significa ser completo? É como se a reta dos números racionais ela tivesse preenchido, tivesse um bocado de buraquinho. Por exemplo, raiz de 2. A casa do raiz de 2 nos racionais vai estar vazia, não vai ter ninguém ali. Você não consegue, se você fosse desenhar a reta dos racionais, você teria que desenhar igual a reta dos reais, porque você não consegue marcar todos os pontos, porque ela é toda furadinha e ao mesmo tempo é toda preenchida, tá? Por causa de números irracionais. São densos. Mas nos números reais não. Nos números reais você obtém a partir dos racionais justamente completando esses pontos. E essa propriedade de completar, que se chama de completude dos números reais. Como é que ela pode ser enunciada? Ela pode ser enunciada dizendo da seguinte forma. Se eu tenho como é que eu posso enunciar essa completude dos números reais? Se eu tenho um conjunto limitado superiormente, se eu tenho um conjunto qualquer de números reais que é limitado superiormente, então ele vai ter um supremo. O que seria isso? Ele vai ter um elemento que é maior ou igual do que todo mundo nesse conjunto. E se eu tenho algum outro elemento que é maior ou igual do que todos esses, então ele vai ser maior ou igual do que esse supremo também. Tá? Ou seja, é um menor elemento maior ou igual do que todo mundo aqui. O mesmo ocorre se eu tenho um conjunto limitado inferiormente nos números reais. Se eu tenho um conjunto limitado inferiormente nos números reais, vai existir um elemento que é chamado de ínfimo, que é menor ou igual do que é maior, limitado inferiormente. Então esse ínfimo é menor ou igual do que todo mundo nesse conjunto de números reais. E se eu tenho qualquer outro número real que é menor ou igual do que todo mundo aqui, vai ser menor ou igual do que esse ínfimo. Então esse ínfimo é o maior elemento menor ou igual do que todo mundo aqui. Esse cara existe nos números reais sempre.
qualquer conjunto dos números reais limitado superiormente admite supremo, qualquer subconjunto dos números reais limitado inferiormente possui ínfimo. Tá? O que não ocorre, como eu já falei, nos números racionais. Por exemplo, você pode pegar o conjunto dos números racionais cujo quadrado é maior que 2. Esse conjunto é limitado inferiormente, que inclusive por raiz de 2, mas não possui ínfimo, porque raiz de 2 não está nos racionais. Tá? Muito bem. Então essa é a propriedade que chama de completude dos reais. Então é ela que diferencia os reais dos racionais. E não só isso, quando eu pego isso tudo, isso caracteriza os reais. Se eu tenho um corpo ordenado completo, seja possui essa propriedade, obrigatoriamente ele é isomorfo aos reais. O que significa dizer que é isomorfo? Significa dizer que ele é a mesma coisa dos reais, apenas eu estou dando outro nome. Cada elemento eu estou chamando de outra coisa. Tá? Estou dando uma outra nomenclatura. Então, voltando para cá, para o exemplo 1, pego qualquer número entre 0 e 1, x maior que 0 e menor que 1, eu quero mostrar que o limite de x elevado a n é 0. Como é que eu vejo isso? Primeiro eu percebo que eu tenho uma sequência decrescente, tá? X elevado a n mais 1 é sempre menor do que x elevado a n, e essa sequência é delimitada por 0, mas é sempre maior que 0. Então eu tenho os termos da sequência vão formar um conjunto limitado inferiormente e decrescente, nesse caso. Pela propriedade dos números reais, existe o que a gente chama de ínfimo. Ou seja, existe o número R, que é menor. Nesse caso aqui, poderia ser menor igual, mas aqui a gente vai fazer que vai ser estritamente menor do que x elevado a n. Por que é menor? Porque quando multiplicar por x elevado a n, quando multiplicar por x elevado a n mais 1 é estritamente menor do que x elevado a n. E vai continuar sendo maior ou igual do que R. Tá? Então, vai ter um número real R, que é menor do que x elevado a n para todo n. E se eu tenho qualquer outro número t, diferente de R, tal que t é menor do que x elevado a n para todo n, então t também é menor do que R. Tá? Ou seja, R é o maior número que é menor do que x elevado a n para todo n. Esse x fixo. Tá? Deixa eu ver se a câmera está ok. Tá ok. Então, com isso, esse é o que chama de ínfimo. Não vou entrar nesse detalhe, mas isso é uma das propriedades, isso é uma das coisas que caracterizam os números reais. Tá? Então, nesse caso, R é o limite de x elevado a n menos 1. Limite pela definição. Você vai olhar, usando a definição que fica trivial, verificar que o R é o limite. Tá? Por definição. Tá? Então, como eu sei que x elevado a n é maior do que 0 para todo n, eu sei que esse limite R é maior ou igual que 0. A gente quer mostrar que é 0. Tá? Vamos mostrar aqui, suponha por contradição que não seja 0. Ou seja, suponha que R é um número maior que 0. Como R é maior que 0, a gente pode aplicar o logaritmo dele, o ln, logaritmo natural. Quando eu aplico o logaritmo natural, que é um número, que é uma função contínua em R, por essa propriedade 2 que a gente acabou de provar, eu sei que ln de R vai ser ln do limite de x elevado a n. Por continuidade, eu posso passar o limite para fora. Então, vai ser o limite de ln de x elevado a n. Isso é igual ao limite de n ln de x. Como ln de x é menor do que 0, porque x está entre 0, aqui. X está entre 0 e 1, então ln é negativo. Então esse limite aqui vai para menos infinito. Mas isso é um absurdo, porque isso aqui é um número. ln de R vai ser um número. Isso é um absurdo. O absurdo foi supor que esse R era maior do que 0. Então esse R de fato é igual a 0, que é o limite dessa sequência. Tá bom? Então a gente vai para o próximo quadro, onde a gente vai ver um dos principais teoremas do curso, que é o Teorema de Weierstrass. E vai ver uma aplicação dele, como usar ele em sequências para averiguar sua convergência e encontrar o valor. Tá bom? Então até o próximo quadro. Então, como eu vinha falando, a gente vai olhar para o Teorema de Weierstrass. O que é que diz o Teorema de Weierstrass? Seguindo essa mesma ideia de completude dos números reais, a gente tem uma propriedade que, de certo modo, é equivalente a essa característica dos números reais, que a gente vai chamar de Teorema de Weierstrass. Tá?
que diz o seguinte: toda sequência crescente, lembra da definição de crescente que a gente viu na aula passada, tá? Então é bom lembrar, é bom estar em mente qual é. Significa dizer que Sn mais 1 é sempre maior ou igual do que Sn para todo n. Toda sequência crescente, limitada superiormente, converge. Tá? Deixa eu só ver se a câmera está correta. Tá tudo de boa. Então, como eu estava dizendo, toda sequência crescente, limitada superiormente, vai convergir. Tá? De modo análogo, toda sequência decrescente, limitada inferiormente, é convergente. Tá? Então, aparece aqui, tá? Decrescente e limitada inferiormente. Tá bom? É convergente e a demonstração segue a mesma ideia daqui, porque segue essa propriedade de completude dos números reais. É equivalente, você consegue com uma mostrar a outra. Tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, não. A ideia tá já no quadro que já passou. Exemplo 2. Fixado x maior do que zero. Eu fixei o número real x maior que zero. Eu vou considerar a sequência Sn dado por S de 1 raiz de x, S de 1 raiz de x e S de n igual a isso, e S de n igual a raiz de x que multiplica S de n menos 1 para x maior igual a 2. Tá? Então eu tenho S de 1 raiz de x. S de 2 vai ser raiz de x, raiz de x. S de 3 vai ser raiz de x, raiz de x, raiz de x. Tá? Uma raiz encadeando dentro da outra. Tá bom? Então a gente quer mostrar que existe um limite L. Existe um limite L da sequência. Tá? Que essa sequência possui um limite. É convergente para todo x. Tá bom? Então a gente vai começar supondo que x é maior que 1. Tá? Se o x for maior que 1, o que é que eu tenho? Eu tenho que Sn de x, que é raiz de... Sn de x vai ser menor que x para todo mundo. Por quê? Porque eu tenho que S de 1 é raiz de x, que vai ser menor que x, já que x é maior que 1. S de 2 ao quadrado é x vezes S1, porque S de 2 é raiz de x S1. Então S2 ao quadrado é x S1. Mas eu sei que o S1 é menor que x. Se o S1 é menor que x, x S1 é menor do que x quadrado. O que significa dizer que o S2 é menor que x. Isso continua. S3 ao quadrado é igual a x S2. Mas como eu sei que o S2 é menor que x, S3 ao quadrado vai ser menor do que x quadrado, portanto S3 é menor do que x. De forma geral, S de n vai ser menor que x para todo n. Então, essa sequência que a gente tem, quando eu estou olhando para x maior do que 1, ela vai ser, a sequência seguinte vai ser limitada superiormente por x. Tá bom? Como o x é maior que 1, eu tenho que o x é maior do que o Sn, que é maior que o Sn menos 1, que é maior que 1. Ou seja, a sequência vai ser crescente. Como é que a gente verifica isso? Suponha que ela não é crescente. Então, o que significa dizer que ela não é crescente? Vai ter algum n, tal que S de n menos 1 vai ser maior ou igual do que S de n. Mas o S de n é raiz de x que multiplica S de n menos 1. Ou seja, para algum n eu vou ter que S de n menos 1 vai ser maior ou igual do que raiz de x S de n menos 1, que é o próprio S de n. Tá? Isso significa que S de n menos 1 ao quadrado é maior ou igual, porque isso tudo é maior ou igual que zero, é maior ou igual do que x S de n menos 1. Portanto, S de n menos 1 é maior ou igual que x, o que é uma contradição, porque a gente já verificou que o S de n é menor ou igual que x para todo n. Tá bom? Então isso aqui é verdade e a minha sequência ela é crescente. Então eu tenho uma sequência crescente limitada superiormente. Pelo teorema de Weierstrass, ela converge. Ele vai chamar esse valor de L. Converge para algum valor L. Tá? Então mostrar que quando x é maior que 1 é convergente já foi feito. Agora vamos encontrar esse valor. Então ela converge justamente pelo teorema de Weierstrass. Né? Converge por Weierstrass. O que é que eu sei dessa sequência? Eu sei que ela tem a seguinte propriedade.
L é limite de Sn menos 1, seja L quem for, desculpa, de Sn, tá? Quando eu pegar então L ao quadrado, vai ser limite de Sn ao quadrado. Elevar ao quadrado é função contínua, tá? Função polinomial. Então, por ser contínua, é a mesma coisa de fazer o limite de S de n ao quadrado, de cada termo da sequência. Mas S de n ao quadrado é x S de n menos 1. Então, eu vou ter o limite, isso é igual ao limite de x S de n menos 1. X é uma constante, um número real maior, no caso aqui, maior do que 1. Então, isso aqui é x vezes o limite de Sn menos 1, que é o próprio L. O limite de Sn menos 1 é igual ao limite de Sn. Tá? Portanto, esse limite, L, vai satisfazer a seguinte condição. L ao quadrado é igual a XL. Seja esse L que for. Como ele satisfaz essa condição, eu tenho que L ao quadrado menos XL é igual a zero, que significa dizer que L é igual a zero ou L é X. L igual a zero está descartado. Por quê? Não é porque o L satisfaz essa condição que qualquer solução é verdadeira. Não, o que eu estou dizendo aqui, o limite satisfaz essa condição, mas não todo mundo que satisfaz essa condição vai ser o limite. E obviamente L não vai ser o limite. Tá? Por tudo que a gente já viu, é óbvio. Tá? Portanto, a única possibilidade de L é ser o próprio X. Portanto, ele é o X. Tá? Se só existe essa possibilidade e esse limite existe, obrigatoriamente é ele. Tá? Então, para x maior do que 1, limite dessa sequência, construída dessa forma, é o próprio valor de x. Tá? Agora a gente vai supor que o x está entre 0 e 1. Tá? Se o x está entre 0 e 1, o que é que eu tenho? Eu tenho S de 1, que é raiz de x, vai ser maior do que x. Lembra, para x entre 0 e 1, a raiz é maior do que o próprio número. Tá? Raiz de 1/4 é 1 meio, que é maior que 1/4. S2 é raiz de x S1, por definição. Isso implica dizer que S2 ao quadrado é x S1, mas como S de 1 é maior do que x, x S de 1 é maior que x quadrado. Portanto, S2 é maior que x quadrado e da mesma ideia a gente continua. O que isso mostra é que S de n é maior que x para todo n, tá? Então a gente sabe que S de n está entre 1 e x para todo n, tá bom? Por outro lado, a gente tem que S de n ao quadrado é x S de n menos 1, tá? E como x é menor do que S de n, para todo n, isso aqui vai ser menor do que S de 1 ao quadrado. Portanto, S de n é menor do que S de n menos 1. Isso também para todo n. Ou seja, a gente tem a sequência decrescente, que é limitada inferiormente pelo próprio valor de x. Tá? Pelo teorema de Weierstrass, ela vai convergir para um valor L. Tá? Para um valor L. Essa sequência vai convergir para um valor L. Novamente, por essa propriedade aqui, a gente vai ter L ao quadrado igual a XL, portanto, L vai ser o próprio valor de x, pelo mesmo argumento que a gente deu aqui embaixo, tá bom? Então, para x maior do que 1, essa sequência S de n vai convergir para o próprio x. Para x entre 0 e 1, a mesma coisa. Para x igual a 1, a sequência S de n é constante. S de n vai ser sempre 1. Tá? E, obviamente, converge para 1. O que é que a gente acabou de mostrar? Que a gente pode construir uma função que associa qualquer número real maior do que 0, x, ao limite da sequência construída da seguinte forma. Raiz de x vai ser o S1, raiz de x, S de 1 vai ser o S2, raiz de x, S2 vai ser o S3, etc. Construindo dessa forma, a gente associa x a o valor limite de Sn, agora em x. Sn em x, construído da forma anterior. E essa função nada mais é do que a função identidade nesse conjunto aqui. A função que vai pegar x e manda x no conjunto x maior do que 0. Essa função ela não está definida para x maior, para x menor ou igual que 0. Ela não pode. Na verdade, se você quiser, pode até definir para x igual a 0, que também vai dar 0. Mas para x menor que 0, não, porque o domínio vai ter que pegar termos da sequência com raiz. Não pode ser negativo. Tá? Portanto, a função que associa x ao limite da sequência de Sn de x, dessa forma, pega x e manda x. Função dada através de sequência, que é uma coisa que a gente vai explorar também no nosso curso. Tá? Aqui está o gráfico
ele é aberto na origem e a diagonal. Diagonal é x igual a x, para x maior que zero. Tá bom? Essa é a função construída dessa forma. Então já tem bastante teoria, bastante ferramenta para poder utilizar, vocês viram aí uma utilidade. Esse é o tipo de questão que já caiu em prova, um tipo de questão boa para uma prova, colocar detalhes dessa forma. É o estilo de questão que eu costumo cobrar, tá bom? Então, façam bastante exercício dessa teoria, essa teoria é bastante rica, que na próxima aula a gente vai continuar com teoria da sequência, tá bom? Até mais.